Hoje a lei ela expõe os senhores, as ferramentas legais dessa exposição já existem há muitos anos, concordo com o Silvio. Só que o problema é que tem que se interpretar essa lei de forma sistemática, dentro das outras leis que compõem o sistema legal brasileiro. Então, procurem ser os mais cuidadosos possíveis com os contratos que os senhores fazem com seus contratantes. Porque, dependendo do que os senhores colocam lá, os senhores vão ficar mais expostos ainda em relação à responsabilização civil. Uma sugestão fundamental: fez um laudo, foi contratado para fazer um laudo, faça uma cláusula de exoneração de responsabilidade por qualquer tipo de alteração que o condomínio faça, o imóvel, ou seja feito no imóvel, posterior à realização do laudo. Porque se cair, a perícia vai ter que ser feita através de perícia indireta. Perícia indireta em relação à obra civil, a gente tem o caso da Liberdade, eu estava comentando com o Foster, e eu atuei como consultor de uma parte interessada ali e falei, vai ser condenado em primeira instância para dar uma satisfação à sociedade, mas no tribunal vai cair, porque a prova é frágil. Só que até lá, é o nome do engenheiro que está nisso, é o nome da empresa que está nisso. Então, procurem se documentar, procurem fazer um contrato que vocês também se resguardem sobre responsabilidades futuras em decorrência de atos do seu contratante. Se documentem fotograficamente, documentalmente, mantenham o arquivo organizado com isso. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas isso vai poupar uma apurrinhação sem igual dos senhores no futuro. Isso é gestão estratégica da atividade profissional de vocês. Cada vez mais o poder público ele vem querendo pegar e exigir mais dos profissionais. E eu acho até correto. Então a gente tem que se organizar e tem que se resguardar para atender essas expectativas. Hoje os profissionais do direito encaram aí o problema do peticionamento eletrônico. Isso é um caminho sem volta. Da mesma forma, os senhores também vão ser cada vez mais exigidos nos seus critérios de comprometimento com a atividade que os senhores desempenharem. E para comprovar esse comprometimento que os senhores têm, que muitas das vezes a gente confia muito na palavra um do outro, se documentem, façam bons contratos, faça um acordo transparente com quem lhe for contratar. Porque hoje tudo está muito certo. Lá na frente, quando o problema surgir, é uma caça às bruxas. E com essa legislação, a bruxa que fica menos guarnecida aqui são os senhores. Entendeu? E aí aqui a gente traça mais ou menos o comparativo, a lei municipal com 5 anos, aí já diz quem está obrigado por aquela redação, você vê que são todas as construções, e aí você vê a quem não está obrigado. Serão edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares, e todas as demais construções dos primeiros 5 anos. Só que se os senhores observarem a 6.400, ela diz o seguinte, que os imóveis com 5 anos de habite-se, no 4º ano, o síndico tem que pegar e exigir da construtora que apresente o laudo. Então não é bem assim que os imóveis com 5 anos estão dispensados. Eles podem não estar sendo obrigados ou responsável do imóvel a produzir a peça técnica, a contratar a peça técnica. Mas o incorporador, o construtor, ele vai ser obrigado. E assim, eu acho que até a BAV e tal, e essas associações de gestão e administração de condomínio, elas têm que pegar e fazer cursos com os síndicos, e principalmente os síndicos profissionais, para mostrar a eles esse tipo de problema. Porque isso, o síndico pode ser responsabilizado. Não vai ser um engenheiro, vai ser o síndico que negligenciou em exigir esse laudo. Então, assim, há várias brechas nessa lei do Estado transferir a responsabilidade dele para os outros, seja lá para quem for. O importante é transferir a responsabilidade. E aí a questão do decreto,
E eu confesso aos senhores, em especial, aqueles imóveis que se encontram em área de interesse social, né, em comunidades e tal. Eu não sei de onde foi retirado. Eu perguntei ao Silvio, o Silvio disse que eles optaram por colocar porque era mais fácil, porque fazer uma nova regulamentação dava muito trabalho. A burocracia é muito grande. Se a gente for pensar assim, a gente rasga a Constituição, rasga o processo do Código Civil e vai disputar as coisas no tapa. Porque vai dar menos trabalho do que você contratar um advogado, esperar 10 anos um juiz decidir sua causa. A gente vai partir para esse pensamento, não pode partir por esse pensamento. E essa inclusão de que áreas de especial interesse social seriam isentas da exigência da fiscalização, eu sinceramente eu não sei aonde o decreto achou poder para poder regular isso. Se a lei municipal que ele regulamenta não consta isso, a lei estadual que ele não poderia regulamentar, mas que ele quer regulamentar, também não consta isso. Eu quero saber aonde um ato exclusivo do prefeito pode fazer, pode prescindir do devido processo legislativo municipal. Eu tenho quase certeza absoluta que nesse ponto talvez haja um questionamento jurídico de inconstitucionalidade dessa lei, de constitucionalidade incidental. As responsabilidades, como a gente tinha falado, quem são os responsáveis pelo imóvel, vem essa parte aqui do arquivamento do laudo com prazo de 20 anos, que não há necessidade, mas a lei manda, então há que se fazer. Lei não foi feita para ser descumprida. Lei, se quiser ser questionada, ela tem instrumentos jurídicos para que se faça. Lei, se for editada, promulgada, ela tem que ser cumprida, ainda que seja uma lei ruim. E aí a gente vai brigar na justiça, vai mostrar que essa lei tem que ser mudada, ou então vai fazer a pressão política necessária para que os nossos representantes legislativos mudem a lei. Mas a lei não pode ser descumprida. Como, por exemplo, a questão quando o artigo 3º, 4º, se não me falha a memória, diz que a prefeitura apresentará um modelo de laudo, e depois, ontem foi ventilado que a prefeitura não apresentaria e tal, e hoje os representantes da prefeitura estavam dizendo que não, eles não vão apresentar. A questão é de normatização, é de padronização. O laudo ele teria que ter no mínimo um layout padrão. É como a BNT faz com qualquer trabalho científico, vai criar uma norma técnica, e aí até falou que estava desenvolvendo, a BNT está desenvolvendo uma NBR para laudos de auto-vistoria, né? Especial para predial. Inspeção de... Não, mas já tem de inspeção, mas ele disse que já está, a BNT já está desenvolvendo. Exatamente. Então, assim, é importante para que se padronize, porque quando você padroniza, você consegue comparar banana com banana. Não adianta você comparar banana com abacaxi. Apesar de serem frutas, são coisas completamente distintas. Então, assim, tem que se ter esse tipo de preocupação. Se a lei determinou isso já tinha que estar sendo amarrado junto ao Inmetro, junto à BNT, já criar um grupo de estudo, principalmente multidisciplinar. Não adianta, numa sociedade dinâmica como nós vivemos, os profissionais se sentirem isolados. Advogado não é inimigo de engenheiro, que não é inimigo de médico, que não é coisa. Nós todos temos um objetivo em comum, que é o bem da sociedade, é o avanço social. É necessário que se façam grupos de estudos multidisciplinares. Toda vez que acontece uma situação onde não se veja a sociedade em todas as suas facetas, acaba acontecendo nisso. A gente está aqui fazendo um seminário para discutir uma situação que, em regra, não precisaria estar sendo discutida. Os senhores estão preocupados, com muitíssima razão, de serem responsabilizados por coisas que até 2 minutos atrás não seriam. Não na proporção que a lei deixou-os vulneráveis. Não que os senhores já não tivessem responsabilidade, os senhores e qualquer outro tipo de profissional não tivessem responsabilidade civil e pudesse ser imputada a responsabilidade civil e criminal aos senhores.
Com certeza, antes já existia isso. Só que agora há um agravante, porque há toda uma dinâmica dentro do ofício de vocês que vão lhe dar margem a serem mais expostos a essa responsabilização. E aí você tem aqui, eu peço até a gente discutindo realmente certificação em termos técnicos, seria o aspecto lá da aplicação das normas da BNT e da ISO. Então, entendo aqui o certificador como garantidor ou profissional técnico que elabora esse laudo. Isso é um laudo. Isso não é uma mera vistoria. A prefeitura está tentando caracterizar, está tentando vender a ideia que é uma mera vistoria. Não é uma mera vistoria. Mera vistoria, os senhores fazem visualmente, pegam e atestam. Vocês não precisam garantir a integridade dessas informações. Os senhores não precisam pegar e botar uma nota técnica lá de responsabilização. Então não é uma vistoria. E os reflexos jurídicos, por não ser uma vistoria, são muito mais sérios e muito mais graves, conforme nós vimos em todos os aspectos até agora. E ainda tem mais uma punição prevista na legislação de autovistoria, que é a inclusão de informações falsas ou omissão de informações necessárias no laudo técnico. Isso tem uma multa de R$5.000. Só que além da multa de R$5.000, isso é crime de falsidade ideológica, apenado com 1 a 5 anos de reclusão. Então, assim, muito cuidado com os laudos que os senhores forem fazer. Muito cuidado, muito provável. Eu já fiz uma consulta prévia na internet e a gente vê que já tem N empresas oferecendo serviço de vistoria, de autovistoria predial. Isso é um risco. Tem o condômino, o gestor de imóvel, que vai ter que realizar esse tipo de vistoria no imóvel dele, ele tem que ter um cuidado extremo. A equipe, para elaborar uma vistoria dessa num prédio, ela tem que ser multidisciplinar, entre várias expertises de engenharia, sem sombra de dúvida. A menos que seja um prédio muito, muito, muito modesto, que um tipo só de engenheiro, especial de engenheiro civil, que poderia atestar. Mas se você pegar um Parque das Rosas, por exemplo, para atestar, é impossível um engenheiro, é impossível e ilegal, porque a própria normatização do CREA, ele fixa muito bem lá o que cada ramo da engenharia pode atestar, que cada ramo pode utilizar. Fora disso, é desvio de função. Fora disso, qualquer um que dê um laudo fora das suas atribuições, da sua expertise, vai estar colocando informações falsas. E pode sim sofrer uma ação regressiva por conta do condomínio, pode sim sofrer uma ação criminal por falsidade ideológica, porque ele está atestando algo que ele não tem competência técnica para atestar. E aí? Até então os senhores não tinham visto isso. Tá. Bom, fica aqui os contatos nossos. Nós estamos às ordens aí, pode mandar e-mail que a gente responde, pode ligar, só por favor não liguem de madrugada, porque advogado também descansa, às vezes a pessoa esquece. Sim, senhor. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Só, ele vai sentar lá, por favor, muito obrigada. Eu vou encaminhar as perguntas aqui. Eu já tinha, já tinham sido entregues à mesa, desde manhã, algumas perguntas que eram dirigidas a ele, que eu vou dar prioridade a elas, nem sei se as pessoas estão aqui, mas só que são de interesse geral mesmo. Eu queria só retificar que o Salim Ibrahim Levi também é engenheiro civil, tá? Eu falei que ele era do mercado e tal, não falei que ele era engenheiro civil. Cadê aquele menino, hein? Aquele Francisco?
que ele fez, agora já sumiu a pergunta dele. Então eu vou seguir essa ordem que está aqui mesmo. Doutor Márcio, a gente só queria fazer, eu vou fazer observações que eu discuti aqui com o próprio Foster, que é o seguinte: o laudo realmente tem, tudo que ele falou é procedente, por isso que a gente insistiu em trazer um especialista em responsabilidade civil, assim como o juiz que não pôde comparecer virá no próximo. Em função de alguns pedidos aqui, eu já entrei em contato com o deputado Luiz Paulo, tá? Porque eu acho que a proposta dele foi uma proposta educativa, e a proposta da prefeitura, no meu entendimento, é uma proposta punitiva, né? E é uma proposta que põe toda a carga em cima da gente. Eles tiram o deles da reta e jogam tudo na cabeça da gente. Então, quando eles determinam que apenas um engenheiro ou arquiteto, pela primeira vez que eu vi isso taxativamente, a gente no CREA já tinha, na Câmara de Engenharia Civil do CREA, houve essa discussão por diversas vezes. E a gente depreendeu que, em função da maior quantidade, ou havia uma abrangência maior da área de civil, a gente entendeu que, então, como só um pode assinar o laudo, mas eu já estou feliz da vida se um mecânico de assinar, etc. Mas que o engenheiro civil, o arquiteto, assinasse esse laudo e, no tocante à engenharia civil e arquitetura, por ser a que tem um peso, uma quantidade maior, e, na realidade, todas as outras especificidades seriam laudos agregados. A gente faz isso muito na justiça. Você faz um laudo e, naquilo que você não domina, você informa ao juiz que você foi assessorado pelo fulaninho, que é da área, cujo CREA é tal, e etc., e ele assina o laudo junto com você. Então, é assim que a gente funciona na justiça, tá? Agora, eu queria citar aqui a presença de dois colegas. Um é o Ramalho Tigão,